Olá, pessoal! Então, no vídeo anterior, eu falei para vocês a respeito da EQM, a experiência de quase morte, em relação a relatos positivos, relatos harmônicos, né? Falei no outro vídeo que é quando a pessoa tem aquela experiência com seres ou com energias harmônicas, benevolentes, amorosas, e elas se sentem amadas, se sentem acolhidas, se sentem protegidas, e daí elas trazem ou toda a informação com clareza para a consciência quando acordam no corpo, ou trazem as informações de forma parcial ou de forma muito sutil. E algumas pessoas mudam totalmente as suas vidas com base nessa experiência, nessas informações que ela traz para aplicar no dia a dia, porque sem prática não há resultado. Mas nesse vídeo eu quero falar da outra parte, porque também existem muitos relatos, e vocês podem encontrá-los na internet, de pessoas que passam também pela EQM, mas que possuem experiências infelizes, relatadas como perturbadoras, assustadoras, né, ou negativas, tá? Por que isso acontece? Por causa daquela frase que a gente conhece bem: aonde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Aonde está o teu coração, aí também está o teu tesouro. Então todos nós estamos aqui, para nós aqui dentro, num corpo físico. E nós não sabemos quem é o outro da família, dos vizinhos, da comunidade, enfim. Nós não sabemos quem realmente é o ser que está dentro daquele corpo que nós vemos aqui no plano físico. Então, muitas pessoas, elas estão vivendo uma vida aparentemente normal, mas do outro lado, elas possuem contratos. Elas ainda trabalham com grupos e seres que conhecemos como trevas, ou como escuridão, ou como o mal, porque nós estamos num planeta de dualidade. Então aqui tem duas energias. Então sempre nós encontraremos as situações dos dois lados, do bem e do mal, de luz e de trevas, né? Ou escuridão e luz, como você queira chamar. Então, é um planeta que proporciona a vivência dos dois lados, né? Os dois lados da moeda. Então, veja bem, vamos supor que um ser estava destruindo planetas, ele pertencia a um grupo que eles atacavam e roubavam e matavam e faziam destruições pelo universo afora. E aí, esse ou esses seres foram pegos e foram colocados aqui na Terra, no plano físico, né? A gente fala que encarnou eles, né? Como prisioneiros, para que eles parassem de fazer aquilo. No entanto, a pessoa, às vezes você olha para ela e fala: nossa, essa é uma pessoa boa. Mas do outro lado, ela não quebrou aqueles contratos com aqueles grupos. E ela continua trabalhando lá. Aí existem várias complexidades, né? É só quando ela dorme que ela sai e ela vai trabalhar com esses seres? Para alguns, sim. Mas para outros, a pessoa consegue, mediante um tipo de desdobramento, estar fazendo isso o tempo todo. Às vezes aqui, a pessoa aí tem perdas. Às vezes ela tem perda de atenção, perda de foco, né? Fica uma pessoa mais distraída, uma pessoa que tem pouca concentração. Por quê? Porque a energia dela está sendo dividida. Ao mesmo tempo que ela está vivendo uma experiência no plano físico, ela também está ainda atuando no plano multidimensional. Então, existem muitas pessoas aqui dentro que trabalham assim. Estão vivendo uma vida que aparentemente normal, mas do outro lado continuam atacando seres, inclusive atacando pessoas encarnadas, atacando animais para roubar energia. Pelo universo afora ainda continuam atacando planetas e tudo, certo? Então, a maioria é quando dorme que sai. E aí a pessoa volta para o corpo e fala: nossa, tive um pesadelo. Estava num lugar super escuro, uns seres monstruosos, e a gente corria, e tinha gente correndo atrás da gente, e
aquele horror. Então a pessoa sempre traz essas situações como um sonho ruim ou como um pesadelo. Mas se isso é repetitivo, é porque ela está trabalhando com esses seres, com esses grupos no outro lado. Quando ela dorme, o corpo fica, né, imóvel aqui, então ela pode empreender ou aplicar toda a energia dela para fazer esses trabalhos com gangues, grupos aos quais ela ainda participa e gosta de participar. E daí na EQM, na experiência de quase morte, vamos supor que, como eu falei no outro vídeo, lá no outro vídeo, relatos positivos, amorosos, benevolentes. Então, a pessoa trabalha com seres bons do outro lado. Aqui desse lado ela é amorosa, ela é compassiva, ela tem integridade, é uma pessoa honesta, assume todos os compromissos, né, e cumpre-os rigorosamente, né? É uma pessoa que tem caráter, que tem muitas virtudes. Então ela tem amigos do outro lado, né? Toda regra tem exceção, mas ela tem amigos do outro lado que também são nesse nível de consciência, às vezes não todos, mas muitos. Então, quando ela tem a experiência de quase morte, ela entra em contato com esses seres amorosos que gostam dela, às vezes são os ancestrais dela, enfim. Mas, no mesmo caso, quando a pessoa trabalha do outro lado com destruições e ataques e participa de grupos e gangues e tudo, se ela tem uma EQM, ela também passa do outro lado e vai atuar com esses seres. Aí ela volta, assim como se ela acordasse de um pesadelo, né? Podem ler os relatos que são assustadores de quem teve EQM. Ela volta e diz, nossa, eu vi seres sem olhos, eu vi seres monstruosos, tinha um grupo de seres que estavam numa ponte me chamando, parecia que eles me conheciam, parecia também que eu conhecia eles, mas na hora eu fiquei com medo, né? Então, amizades, né? Diz-me com quem tu andas que eu direi quem tu és, não é o ditado que a gente conhece aí há muito tempo? Então é isso. Então, muitos seres aqui dentro, eles têm participação nesses grupos, que são os contratos. Aqui no canal eu já falei sobre contratos de muitas formas. Eu vou dar uma deixa aqui e vocês vão procurar os outros vídeos nos quais eu já falei. Não adianta você ficar decretando, eu quebro agora todos os contratos e eu escolho a luz e eu... Aí sai à noite, a hora que você dorme, você sai do corpo e você continua trabalhando com esses seres. Não existe, você pode chamar quem você quiser. Arcanjo Miguel, fazer o decreto de Miguel, fazer Kali, vou chamar Kali para cortar as cabeças, vou chamar Shiva, vou chamar Krishna com seu tridente para arrancar o mal pela raiz. Você pode chamar. Primeiro você pode chamar à vontade quem você quiser. Se eles virão, aí é outra história muito profunda e complexa. Mas, mesmo que eles venham, tá? As frotas nos explicaram isso, o Metatron explicou muitas vezes durante esses 9 anos de trabalho, mesmo que eles... vamos dizer assim, eles queiram ajudar uma pessoa porque ela merece, tá? Porque ela trabalhou para isso e ela merece uma ajuda, ainda assim, se a pessoa abre portas aqui dentro, eles não podem fazer nada. Então a pessoa fala, eu vou fazer os 21 dias de decreto de quebra de contrato, quebra de maldição, o que quer que seja com o Arcanjo Miguel. Ótimo, ela pode fazer 21 dias, 50, 100, 200, 1000, pode fazer a vida inteira dela, certo? Se o comportamento dela não mudar, palavras não servem para nada. Então, a pessoa continua à noite saindo para trabalhar com esses seres. Mas e como que ela vai saber? Como que ela vai ter esse controle? Veja bem, eu sou psicóloga, então assim, não existe comportamentos 100% separados. Então, por exemplo, uma pessoa que gosta de, durante a noite, enquanto dorme, roubar a energia dos outros, atacar outros seres, né? Participar de grupos de destruição, de maldade, no umbral aqui da Terra, em outros lugares multidimensionais, onde quer que seja, é uma pessoa que na vida diária, tá? Ela também tem esses comportamentos. Às vezes só não são iguais.
mas é uma pessoa que tem inveja dos outros, é uma pessoa que critica muito, é uma pessoa que às vezes tem raiva, até ódio, é uma pessoa que julga muito fácil, é uma pessoa que se sente vítima aqui, ela se sente o coitadinho, a coitadinha, né? Tudo de bom para os outros, nada para ela, mas ela não consegue ver o quanto os outros caminharam, estudaram, correram riscos, deram a cara a tapa para chegar naquele ponto. Ela não quer ver isso, ela só olha o resultado e ela quer o resultado do outro sem trilhar o caminho que o outro trilhou. Então, são muitas coisas, cada ser humano é único, não tem como eu dar uma resposta que sirva para todo mundo. Eu estou dando exemplos porque eu converso com os desencarnados desde meus 8 anos eu já participava, ia com a minha mãe. Aí depois, 13 anos, eu entrei num centro que era de mediunidade aberta, tá? E aí os espíritos se comunicavam assim abertamente. E com 16 eu comecei a trabalhar com eles, a conversar com eles. E aí então, nossa, até os dias de hoje, mas eu já vi relato de tudo quanto é tipo, seres de tudo quanto é tipo, e eu já conversei muito com esses seres, muito. E daí, várias vezes, né, pedimos assim, por que você não deixa esse ser em paz, né? Agora ele tá encarnado aqui, para poder se melhorar, para poder aprender, para poder estudar, para poder se desenvolver em áreas que ele nunca se desenvolveu no universo, né? Deixa ele em paz para ele seguir o caminho dele, segue o seu caminho, né? Eles diziam, por mim eu deixaria, eu não tô nem aí para ele. Só que ele volta com a gente. Ele dorme e vai lá com a gente, querendo trabalhar no nosso grupo. Então, não somos nós que estamos prendendo. Tem caso de todo tipo, tá? Caso que acorrenta, que aprisiona, que faz de tudo, tá? Mas tem esses casos, que daí o ser lá, o chefão lá das trevas, ele fala, não, mas eu não tô prendendo ele. Você pode verificar, eu não tô prendendo ele. Ele pode seguir o caminho dele. A gente já trabalhou junto, agora ele pode seguir. Só que ele não quer, ele dorme e vem aqui com a gente, fala qual que é o trabalho que a gente tem para hoje. Então, sempre tem, vamos supor assim, uma busca de prazer dentro disso, sabe? Às vezes é uma pessoa que aqui no plano físico, ela tem muita raiva. E daí ela fica assim internamente, ai, que vontade de socar a cara daquele ali. Ai, se eu pudesse, eu esganava aquele lá. Nossa, até brinca, né? Ai, vou acabar perdendo meu réu primário. Se eu pudesse, eu mataria o fulano. Essas coisas pensadas ou sentidas, mesmo internamente no seu silêncio, elas estão gravadas no teu campo. E mesmo que você não diga isso para ninguém, isso diz sobre quem você é e qual frequência você habita. Então, quando você dorme, você vai entrar em contato com frequências e com lugares, né, e grupos que estão também querendo socar a cara de alguém, matar alguém, esganar alguém. Você vai automaticamente. Por quê? Porque é um sentimento que você alimenta aqui, né? Então é isso, ninguém foge do que é, né? Por isso que na EQM tem os dois tipos de relatos. Quem encontra seres amorosos, benevolentes, que apoiam e a pessoa muda a vida, e quem também encontra esses seres trevosos, horríveis, porque ela tem vínculo, certo? Ela tem vínculo com esses seres. Ah, Rosineide, mas eu tive um pesadelo só uma vez. É normal a gente ter pesadelo de vez em quando. É muito ataque, é muita energia densa no planeta. Então, assim, de vez em quando é normal que você tenha um sonho com esses seres, né? Enfim, é normal. A questão é quando é recorrente, né? Se você lembrar assim, por exemplo, nossa, desde a minha infância eu já gritava de medo à noite, ou então desde a minha adolescência eu já tinha pesadelos constantes, né? Ou então eu não acordo como se fosse um pesadelo, assustado, tremendo, mas eu, de certa forma, tive um sonho ruim, né? Desagradável,
Então, veja se você não tem vínculos com esses seres. E como que faz então, se a quebra de contrato não funciona? Não é que a quebra de contrato não funciona, mas ela funciona quando você quebra aqui no comportamento diário. Se você tem inveja, deixa de ter. Celebre a alegria dos outros, celebre a vitória dos outros. Se você tem vontade de matar alguém, canalize essa energia para limpar um quintal, né? Porque a raiva, o ódio é uma energia grande e forte, né? Canaliza para ir numa ONG fazer uma limpeza no final de semana. Canaliza para, sei lá, cortar o quintal, a grama do quintal, cavar para plantar, sabe? E muda de frequência. É a frequência que atrai os seres, certo? Então, o importante é ver que frequência você habita. Ah, mas nessa encarnação eu sou muito bom, eu estou trabalhando na honestidade, na verdade, na compreensão, no amor, na compaixão. Maravilha! Acontece que é tudo uma conta de débito e crédito. Então, vamos supor que você tem 100 encarnações aqui, dessa forma como compreendemos, tá? Porque é uma outra estrutura, mas ela é muito complexa, não dá para eu explicar aqui para pessoas que têm todos os níveis de entendimento. Porque ela exige, nossa, ela exige muito para poder. Eu levei um mês para explicar na mentoria e até hoje a gente volta para poder entender que não existe a encarnação. Então, falar encarnação é a forma de entendimento que alcança todos que estão buscando esse tipo de conteúdo, né? Então, vamos supor aqui que você teve 100 encarnações. Em 80 delas, você matou, você destruiu, você roubou, você humilhou, você fez tudo que você fazia lá fora, você entrou aqui fazendo. Aí tem umas 20 para cá que você já está trabalhando no amor, na compaixão, no respeito, na integridade, na honestidade, cumprindo os compromissos, celebrando a vitória do outro, sem inveja, sem ódio, né? Só que é matemática o universo. Então tem uma conta aí de débito e crédito no teu campo, não tem ninguém julgando. Isso fica registrado no teu campo. E daí tem uma conta ali, 80 encarnações de tragédia que você praticou contra 20 benevolente. Pode ser que quitou a dívida? Pode ser que sim, mas é mais provável que não, né? Então, tem tudo isso. Então, precisa às vezes ainda bastante reparação de erros cometidos para você sair daqui com ficha limpa, né? Não tem aquela frase: não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil? Essa conta de débito e crédito, né? O universo é matemática, o universo é energia, o universo é geometria. Então, assim, não tem seres exatamente julgando. Quando você sai daqui, explicado no livro, agora em e-book no site rosneidebelo.com, o do mineral ao sideral, que explica todas as etapas do programa no qual estamos inseridos. Tem texto e desenhos, tá? Para você entender. Não é um livro fácil. Não é um livro para você ler. É um livro para você estudar. Reler, 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 tá? Então, no livro do mineral sideral está explicado lá. Quando você sai daqui, o que acontece? Você passa pelas máquinas, é como se fosse um portal, como se fosse um aeroporto, e no que a máquina te puxa, que é essa luz que as pessoas veem, né? É a luz da máquina, ela te puxa seu campo, quando você desencarna, e aí então passa nesse portal e faz a leitura, certo? Então lá se dá um número muito negativo, e você vai voltar a reencarnar, você vai voltar a reencarnar para poder reparar aquilo ali. Se você não vai, você é exilado para um lugar que está de acordo com a tua frequência. Não tem essa coisa de castigo exatamente. Ai, nossa, vai ser exilado porque vai ser castigado. Não, é por frequência. Então, vê lá a tua frequência. Tua frequência é, vamos supor, muito baixa. Porque você só alimentou sentimentos muito infelizes, de baixa frequência, comportamento muito baixo. Então, você vai para um lugar, um planeta,
onde os seres também são assim, eles se matam, se batem, se esfaqueiam, enfim, né? Ah, você conseguiu um resultado um pouco melhor e você vai ser exilado ainda assim. Então você vai para um outro lugar, onde tem seres que ainda têm coisas para melhorar, mas que estão ali numa frequência parecida com a tua. O universo é matemática, é tudo classificado por máquinas. Tudo máquinas, como se fossem naves, certo? E tá tudo gravado no seu campo, não tem ninguém te julgando. E não tem tipo, nossa, eu vou passar do outro lado e eu vou justificar porque a culpa foi do meu pai. Se você já sai com essa ideia de eu vou dizer que a culpa foi do patrão, do pai, da mãe, do tio, do cônjuge, a frequência já é baixa. Por quê? Porque uma frequência já mais razoável, você não vai ficar projetando a culpa nos outros. Você vai assumir as suas responsabilidades, vai reparar o que tem para reparar, vai evoluir, vai transcender, vai embora, né? Vai embora. Vai seguir o caminho. Então, tanto na EQM quanto na vida diária, foi essa questão que eu quis trazer aqui, as pessoas têm essas experiências infelizes. E às vezes uma experiência infeliz dessa pode fazer a pessoa mudar de comportamento também? Claro, sim. A pessoa tem lá uma experiência de quase morte horrível, que ela se encontra com seres lá e que ela sente que conhece aqueles seres, ou ela sente que trabalha com aqueles seres, ou ela sente que é escrava daqueles seres, e aí ela volta para o corpo e diz: eu não quero mais isso, não quero mais isso. Não quero, eu vou mudar de vida. Eu não quero mais trabalhar com esses seres, eu não quero mais encontrar com esses seres, eu vou mudar totalmente de vida. E aí vai o autoconhecimento. Aí ela precisa se conhecer, espera, mas como que eu tô vinculada àqueles seres? Bom, então aqui eu também sou egoísta, sou avarento, eu também ataco os outros com palavras, com pensamentos, ou até com atos mesmo prejudicando pessoas. Então eu vou parar com tudo isso, vou mudar de vida, porque eu não quero estar nessa frequência desses seres. Parece fácil, mas não é. Né? Por isso estamos enrolados aqui há tanto tempo, porque mudar não é fácil. Não é fácil nada, nada. Eu não gosto de fazer exercício físico. Eu gosto até de caminhar, mas aí como é perigoso aqui, então acabo não caminhando lá fora. Eu gosto de caminhar na rua. E daí eu falo, a partir de amanhã eu vou fazer exercício físico. E daí eu pego uns vídeos, seleciono, falo, vou fazer esses exercícios aqui desse vídeo e tal. E às vezes faço, às vezes não faço, porque eu não gosto. Então é muito difícil a gente mudar, né? Principalmente quando é algo de caráter, de personalidade, né? A partir de agora eu tenho que ter integridade, responsabilidade, honestidade, compromisso com tudo que eu digo, que eu falo, que eu assumo, né? Daí a pouco a pessoa tá na desonestidade de novo. A partir de hoje eu não vou criticar mais ninguém, nem em palavras, nem em pensamento, nem em internet, nada. Quando vê, tá criticando. Mas é um processo. E isso faz parte, né? Então você erra hoje, mas o importante é ter consciência, porque a partir do momento que você tem consciência, você fala, ó, caí, né? Igual eu falo, ó, não fiz exercício ainda. Tem dia que meia-noite eu falo, eu vou fazer esse exercício, porque senão eu vou dormir sem integridade comigo. Comigo, não prometi pra ninguém, e eu fazer exercício também não serve pra ninguém, é só pra mim mesmo, né? Então, é um compromisso comigo. Daí, às vezes, é meia-noite, eu durmo muito tarde, 1h da manhã, eu falo, eu vou resolver esse exercício agora, porque senão eu não tenho integridade com a minha palavra para comigo mesma, né? Então, mudar não é fácil, exige disciplina, foco, abrir mão do conforto, abrir mão do prazer, né? Às vezes até se distanciar de algumas pessoas que só nos levam para o buraco e assim por diante. Então, tanto na EQM, a pessoa sai do corpo e encontra seres com os quais ela tem vínculos de alguma forma, como também quando a pessoa dorme
ela pode sair do outro lado e encontrar seres com os quais ela tem vínculo também, certo? Aí no outro vídeo eu falo sobre as experiências de ayahuasca que eu já tive em vários lugares diferentes. Eu quero falar das egrégoras. Mas tem um vídeo de ayahuasca aqui que vocês colocaram muitas perguntas sobre isso, né? Tem um vídeo aqui no canal da primeira vez que eu fui, a minha primeira experiência com a matrecita ayahuasca, medicina poderosíssima. É um vídeo para vocês darem muita risada, tá? Tá aqui no canal. Então é isso, gente. Então, gratidão a algumas pessoas que mandaram alguma ajuda para os animais, tá ok? O custo mensal é altíssimo, né? É um trabalho sem fim. Então, muita gratidão. E gratidão a algumas pessoas que adquiriram alguma coisa, algum produto do site rosneidebelo.com. Esse valor de troca te ajuda e me ajuda também com os animais, tá ok? Muita gratidão, boas reflexões.